boa tarde a todos. Eu vou dar continuidade no mesmo capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. E eu vou falar agora sobre mundos inferiores e mundos superiores. Esse capítulo, eu acho que é um dos capítulos, na minha opinião, mais interessante, porque ele vem falar pra gente desses vários mundos habitados. Todos os globos são habitados, como disse a Marcela, né? E nós sabemos que esse Espiritismo ele veio para revelar muitas coisas, né? E na minha opinião essa é uma das maiores revelações. Claro que todas são muito importantes, né? O Espiritismo vem trazer muitas revelações, mas falar sobre mundos habitados, eu acredito que todo mundo lá no fundinho sempre pensou nisso e o Espiritismo veio trazer essa confirmação. Quase não se vê em outros lugares, né, falar sobre mundos habitados. E o Espiritismo veio afirmar isso. Aqui no trabalho de fisioterapia, que a gente sabe que vem muitas pessoas de outras religiões, então assim, esse assunto pode causar um certo espanto, uma certa estranheza, ou de repente não, né? Ou de repente a pessoa fala, Bíblia, não era o que eu precisava para complementar o que já tinha um sentimento, né? E só que assim, se você estuda o Espiritismo e você compreende, fica muito mais fácil entender isso e acreditar, porque o Espiritismo, você estudando ele, uma coisa vai confirmando a outra. Então a gente sempre diz assim que o Espiritismo é importante estudar. Assistir as palestras aqui é importante também, a gente aprende bastante. O pouco que a gente ouve aqui, se a gente aplicar no nosso dia a dia, já transforma a nossa vida. Mas estudar é muito importante. O Espiritismo, ele é fé raciocinada. Nós acreditamos porque nós compreendemos. Não porque alguém falou que é assim e a gente tem que acreditar. Então, falando sobre mundos, bom, antes, estudando o Espiritismo também, a gente consegue compreender, falando desses mundos, né, de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, por que nós sofremos, por que uns sofrem mais do que os outros, né, e para onde que nós vamos depois dessa passagem aqui. E para falar sobre mundos inferiores e mundos superiores, nós viemos das mãos do Criador, todos nós, simples e ignorantes. Jesus também foi criado simples e ignorante e passou por todas as etapas até chegar onde ele está. E assim iniciamos nossa jornada num planeta primitivo, onde ainda não temos preocupação com a nossa moral por não ter esse conhecimento. A vida nos mundos inferiores, nos mundos primitivos, é apenas a luta pela sobrevivência. Praticamente buscamos o alimento para manter o corpo físico, né? E aos poucos, de encarnação em encarnação, vamos evoluindo espiritualmente e passamos para um mundo melhor, mais evoluído. Nas instruções dos Espíritos, que fica na segunda parte de cada capítulo do Evangelho, né, que é a colaboração dos Espíritos, eles vêm falar então sobre esses mundos inferiores e superiores. E eles dizem que essa classificação de mundos é mais uma comparação do que uma definição exata. Que o mundo ele é inferior ao superior se comparado aos que estão acima ou abaixo dele. Se pegarmos a Terra como ponto de comparação, podemos ter a ideia de que seja um mundo inferior. Ainda encontramos no planeta povos selvagens e nações bárbaras que são resquícios do nosso estado primitivo. Lembrando que esse evangelho foi escrito há 160 anos atrás, então assim, já evoluímos muito de lá para cá. Aqui eles dizem que os mundos mais atrasados, os seres são rudimentares e apesar de ter a forma humana, se apresenta sem nenhuma beleza, sem bondade e sem delicadeza e sem noção de justiça e injustiça. Por isso, na antiguidade, nós tínhamos braços mais longos para fazer as caças, as escaladas, para lutas, né? O corpo coberto de pelos para proteger do frio, como os homens das cavernas, dentes pontiagudos para rasgar a carne, né? E então era só luta pela sobrevivência mesmo. A gente estava estudando essa semana e a gente tem uma colega que é dentista e ela estava falando que os caninos já não tem mais, o siso já não está vindo mais porque a arcada está diminuindo. Então talvez seja a beleza do ser humano que está se modificando, né? E eles continuam, os espíritos continuam e dizem, mas Deus não abandona suas criaturas, por isso elas possuem no fundo de sua inteligência a vaga intuição de um ser supremo. Isso é o suficiente para que eles tornem uns melhores do que os outros
uns melhores em relação aos outros. Assim, desde o início da criação do espírito, é cada um evoluindo de acordo com o seu esforço. Isso é um mundo inferior, ou nesse caso, primitivo se comparado com a Terra. Já nos mundos superiores, que alcançaram um grau superior de evolução, a vida material e moral é totalmente diferente da que encontramos na Terra. Como vimos, em todos os mundos, a forma é sempre humana, mas nos mundos mais evoluídos se apresenta mais embelezado e mais aperfeiçoado, devido ao estado de purificação dos espíritos que vivem lá. Pelo fato do corpo não ter a mesma materialidade que a Terra, não está sujeito às necessidades, às doenças, nem às transformações da velhice. Nos mundos superiores, os sentidos são mais apurados, os corpos são menos grosseiros, por isso se tornam leves e a locomoção nesses mundos é bem mais fácil, deslizando e flutuando pela atmosfera. Nos mundos felizes, as relações sempre são amigáveis e não existe a ambição em escravizar o seu vizinho. Ainda não existe guerra e nem qualquer outro tipo de conflito. O que diferencia um dos outros desses mundos é a inteligência e a superioridade moral. Sentimento de ódio, ciúme e inveja não existem nesses mundos. Os mais fortes ajudam os mais fracos a evoluírem, pois são unidos pelo sentimento de amor e de fraternidade. Podemos resumir então que nos mundos felizes o mal não existe. Já na Terra, o homem precisa conviver com o mal para dar valor ao bem. Ele precisa da noite para dar valor à luz, precisa da doença para dar valor à saúde. Nos mundos superiores não tem necessidade desses contrastes, porque as angústias do convívio, porque eles são livres das angústias com os maus. Aqui nós temos uma mensagem consoladora, está nas lições dos Espíritos também. Os mundos felizes não são para alguns privilegiados. Deus é imparcial, faz todos os seus filhos partirem do mesmo ponto e não beneficia ninguém. Dá a eles a mesma facilidade de chegarem até lá. As primeiras posições são acessíveis a todos, mas somente pelo trabalho podem ser alcançadas. Permanecer séculos nas camadas mais baixas da humanidade ou chegar às primeiras posições o quanto antes dependerá de cada um de nós. Vou falar um pouquinho agora sobre os mundos de provas e expiações, que é a categoria em que a Terra se encontra. Então, no item 13, nós temos uma mensagem do Espírito Santo Agostinho, que diz assim: o que dizer do mundo de provas e expiações que vocês ainda não sabem, né? Se é o mundo em que vocês habitam? Então, essa é a categoria em que estamos. Aqui com as expiações nós resgatamos os erros que nós cometemos nas encarnações anteriores. Tudo que fizemos de mal, nós temos que reparar. Nós não vamos viver no fogo eterno, como a gente ouve por aí, depois da morte do corpo físico, só porque nós fomos maus, né? Mas nós vamos ter que resgatar todas as faltas que nós fizemos. Isso porque Deus é bom e Ele dá a mesma chance para todos os seus filhos, né? Deus só quer o nosso bem. Ele nos deu o livre-arbítrio para decidirmos entre o bem e o mal, para que cada um tenha mérito e responsabilidade pelos seus atos. Nós que fraquejamos nas nossas decisões e nas nossas atitudes. Nós também temos as provas, né, aqui nesse planeta, que são usadas para melhorar o nosso crescimento moral e intelectual. Muitas dessas provas, nós participamos da escolha delas no plano espiritual antes de reencarnar. A gente participa dessa programação. E uma coisa boa e interessante é que Deus e a espiritualidade, ela não cede para nós uma prova, mesmo que nós peçamos, né? Uma prova difícil, Ele sabe que a gente não é capaz, Ele não dá essa prova. Ele só dá as provas que a gente é capaz de suportar. É aquele velho ditado, né? Deus dá o cobertor conforme o frio. Então isso é consolador, porque por mais difícil que seja a dificuldade que nós estamos passando aqui, seja durante o dia, seja durante a nossa vida toda, a gente tem que sempre lembrar disso, que as provas que foram dadas para nós somos capazes de vencer. Então, isso nos dá mais força. Por mais difíceis e dolorosas que elas possam ser, tá? Também temos que lembrar que são passageiras, que tudo passa e que se não for aqui,
nós temos que suportar se não passar aqui, a gente tem a eternidade toda pela frente. Isso também é consolador, saber que somos espíritos imortais, que somos eternos. No capítulo 5 desse Evangelho, que fala sobre as aflições que nós passamos aqui no planeta Terra, Kardec diz que se nós não acreditarmos que existe essa vida futura, as palavras de Jesus não fariam sentido algum. Compreender essas coisas, então, nos faz ser resignados e obedientes às leis de Deus. Isso porque passamos a compreender as coisas e não simplesmente porque alguém falou que é assim ou que é mistério de Deus, né? Então a gente entende. Como a gente viu sábado passado aqui, a Dulce falou, o Espiritismo ele não é fé cega, ele é fé raciocinada. Acreditamos então porque compreendemos. Também é consolador saber que os mundos progridem, que esse mundo ficará cada dia melhor. Os espíritos, eles progridem de acordo com a sua vontade, depende de cada um. Já os mundos, eles progridem de acordo com a evolução da maioria dos espíritos encarnados nele. Então, se eu não quiser progredir, não tem problema, eu vou ficar estacionado, só que eu não vou conseguir acompanhar a evolução do planeta e eu vou ficar para trás. Esse assunto é um assunto para o próximo sábado, que vai falar sobre a progressão dos mundos, né? Só que eu gosto de falar sempre aqui, porque a gente está falando que a gente está no mundo de provas e expiações, mas é sempre importante lembrar que a gente está passando por um processo de transição, como a Marcela falou, né? Então a gente lê, acaba desanimando pela situação do nosso planeta, mas na verdade a gente já está passando por um processo de regeneração, uma transição, onde o mal não domina mais. E se nós prestarmos atenção, nós já podemos perceber isso. O problema é que a gente fica sempre focado nas notícias ruins, nas coisas ruins que acontecem no mundo. O mesmo ocorre quando a gente fica reclamando da nossa vida, né? Se a gente reclama o dia inteiro, a gente não tem força para levantar e perceber as bênçãos que a gente recebe o dia todo. O mal, ele é barulhento, o bem, ele é silencioso. Por isso nós não percebemos. Mas se nós mudarmos o nosso foco para as coisas boas da vida, com certeza nós vamos encontrar mais coisas boas nesse mundo do que ruins. Nós ainda vemos terrorismo, guerras no mundo, né? E alguns ainda dizem que 2000 anos se passaram depois da passagem de Jesus aqui e nada mudou. Tem gente que fala que até piorou, né? Mas não é bem assim. Nós podemos ver o mundo inteiro praticamente reprovando essas guerras, essas atitudes, né? Nós já não aceitamos mais esse tipo de coisa. A maioria da humanidade não tolera mais a violência. A gente já não aceita mais nem violência e maus tratos nem contra os animais. Então, tudo isso faz parte da nossa evolução. Assim, com a maioria das pessoas progredindo, o planeta progride. E aquele que não fizer a própria mudança, né, ficará para trás e não poderá mais se reencarnar aqui na Terra, que está mudando mesmo de categoria. Então, cabe a cada um de nós trabalhar a tão falada aqui no Espiritismo Reforma Íntima, né? Olhar para os nossos defeitos, esquecer os defeitos dos nossos vizinhos, dos nossos colegas, né? E também fazer aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Assim nós estaremos colaborando com o progresso do planeta e praticando todos os ensinamentos do Mestre Jesus, tornando esse planeta cada dia melhor. Que nós sejamos a mudança que nós queremos para o mundo. Era isso que eu tinha para falar, obrigado. Boa tarde, boa semana para todos. E eu convido vocês agora para a prece final.